Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou te mostrar 4 bons fundos imobiliários que estão pagando mais de 1% ao mês. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, dá o like aí para fortalecer o canal. Vamos ao primeiro fundo imobiliário e aqui eu vou falar do velho CPTS11. Ele teve seu início em 2014, então já é bem antigo, é administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Capitânia, que cobram taxas bem tranquilas quando a gente compara a outros fundos imobiliários de papel. Ele já tem mais de 163 mil cotistas, ou seja, tem várias negociações, com volume financeiro médio negociado diariamente superior a 9 milhões de reais. Então é fácil comprar a cota do fundo e é fácil vender as cotas do fundo imobiliário. E um detalhe importante é que apesar do CPTS11 ser classificado como fundo imobiliário de papel, ele tem aproximadamente 34% em seu portfólio de cotas de outros fundos imobiliários e o restante, cerca de 65%, em CRIs de diversos setores. Vamos mergulhar aqui então para ver a quantidade de ativos que o CPTS11 possui. E em relação aos CRIs, ele possui 36 CRIs em seu portfólio, com predominância nos segmentos logístico industrial e shopping, mas ele também tem exposição aí em varejo comercial, hospitalar, residencial e loteamento. Já em relação aos fundos imobiliários que o fundo detém participação, temos que ele detém participação em mais de 36 fundos imobiliários. São todos esses que você está vendo aí na tela, sendo que eles estão divididos cerca de 24% em logística, 32% em renda urbana, 15% em lajes corporativas, 10% em CRIs e o restante, conforme você está vendo, bem distribuindo, dando aquela velha diversificação que todo investidor de longo prazo gosta. Agora que você já conhece um pouco a respeito do CPTS11, vamos às duas informações mais importantes. Questão do dividend yield e a questão do preço para saber se esse fundo imobiliário, ao menos nesse instante, está valendo a pena. E indo direto ao ponto, atualmente ele está com dividend yield de 13,67%, ou seja, ele pagou mais de R$ 12,61 nos últimos 12 meses. Ele está sendo negociado nesse momento a R$ 92,20. E quando a gente pega o valor que ele está sendo negociado e divide pelo seu valor patrimonial, temos aqui um PVP de 1, ou seja, ele está sendo negociado basicamente no mesmo preço do seu valor patrimonial. E, na minha opinião, lembrando que isso não é recomendação de investimento, mas na minha opinião, o CPTS11 está valendo a pena. Vamos então ao nosso segundo fundo imobiliário. E cara, sinceramente falando, eu não vejo muitos canais falando desse fundo imobiliário, mas na minha visão é um fundo bem redondo para investidores iniciantes e até mesmo para investidores de longo prazo. E aqui eu estou falando do BCRI11. Ele é administrado pela BRL Trust e gerido pela Banestes, que cobram uma taxa de administração também bem tranquila, bem condizente com o mercado. Atualmente ele já tem mais de 46 mil cotistas, ou seja, já tem várias negociações, tem um volume financeiro negociado diariamente acima de R$ 1 milhão, ao menos na maioria do seu tempo. Em relação ao seu portfólio, cerca de 87% estão em CRIs, mas ele também tem cerca de 9% em cotas de outros fundos imobiliários, além de um caixa aproximadamente 2,8% alocados em fundos de investimento. Vamos mergulhar para ver quantos ativos que o BCRI11 possui. Em relação aos CRIs, ele possui mais de 60 CRIs no seu portfólio. São todos esses que você está vendo aí na tela. Ele realmente é bem diversificado. Já em relação aos fundos imobiliários, ele possui cotas de 4 fundos imobiliários: o DEVA11, o HCTR11, o VSLH11 e o SNFF11, além daquele caixa de aproximadamente 2,8% de todo o patrimônio do fundo. Ou seja, também é um fundo bem diversificado. Agora que você já conhece um pouco a respeito do BCRI11, vamos ver a respeito do seu preço e a respeito dos seus dividendos. E aqui temos que nos últimos 12 meses ele pagou R$ 14,75, o que dá um dividend yield de 13,73%, ou seja, aproximadamente aí 1% ao mês. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 107,34. Mas quando a gente divide esse valor pelo seu valor patrimonial por cota, temos aqui um PVP
de 1,01, ou seja, ele está aproximadamente apenas 1% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Mas, na minha opinião, lembrando que isso aqui, mais uma vez, não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. Na minha opinião, nesse instante, o BCRI11 também está valendo a pena. Vamos então ao nosso terceiro fundo imobiliário desse vídeo, e aqui eu estou falando do VRTA11, que também, na minha visão, é bem redondinho e vale super a pena ter para o longo prazo. Mas vamos com calma ver aqui o portfólio do fundo e quanto que ele está pagando atualmente. Primeiro, eu gosto de olhar a respeito da taxa, e esse fundo possui uma taxa de administração de 1% ao ano. É uma taxa bem condizente com o que os fundos imobiliários de papel vêm cobrando, então está bem tranquilo. Já em relação ao seu portfólio, esse fundo possui 87% em CRIs, já que ele é um fundo imobiliário também de papel. Temos aí que ele possui 10% em cotas de outros fundos imobiliários e cerca de quase 3% no caixa aí, provavelmente alocado em renda fixa. Vamos ver então a quantidade de ativos que esse fundo imobiliário aqui possui. Em relação aos CRIs, são todos esses que você está vendo, ó. Esse fundo possui mais de 70 ativos, sendo 67 CRIs, são todos esses que você viu aí, além desse pequeno caixa que pega aí aproximadamente 3% de todo o portfólio do fundo imobiliário, e ele possui participação também em cotas de 6 fundos imobiliários. São todos esses que você está vendo aí: o QAMI11, o GAME11, o HGCR11, o MGCR11, o RBRY11 e o EQIR11. Ou seja, também é um fundo imobiliário bem diversificado, o que dá mais segurança para o investidor. Mas vamos ver quanto que ele está pagando e qual a relação do preço dele sobre o seu valor patrimonial, para a gente ver se o VRTA11 está com valor descontado. E aqui temos que nos últimos 12 meses ele pagou quase R$14, sendo um dividend yield de 14,24%, ou seja, um fundo imobiliário que está pagando mais de 1% ao mês. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 98,09, mas vamos pegar esse valor e dividir pelo seu valor patrimonial por cota para a gente ver se ele está com desconto ou se ele está com valor um pouco mais caro. E aqui temos que o seu PVP está em 1,01. Ou seja, ele está com valor aproximadamente de 1% apenas mais caro do que o seu valor patrimonial. Mas mesmo assim, na minha opinião, o VRTA11 também está valendo a pena. Vamos então ao quarto fundo imobiliário, que já é bem conhecido dentre os investidores, e aqui eu estou falando do velho IRDM11, que também é um fundo imobiliário de papel. Ele é administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Iridium Gestão de Recursos, que cobram taxas também bem condizentes com o mercado de fundos imobiliários de papel. Vamos então ver em relação à carteira do fundo imobiliário. E temos aqui que aproximadamente 64,5% ele aloca em CRIs e aproximadamente 30% em cotas de outros fundos imobiliários, além daquele velho caixa de aproximadamente 5%. Vamos ver então quantos ativos que esse fundo imobiliário aqui possui. E cara, esse fundo imobiliário é bem diversificado. Ele possui em torno de 150 ativos, sendo todos esses CRIs que você está vendo passar aí na tela. Realmente é um portfólio gigantesco, e ele também possui participação em diversos fundos imobiliários, conforme você está vendo passar aí na tela. E como alguns já devem saber, quanto mais diversificação em bons ativos, melhor para o investidor iniciante, para o investidor de longo prazo, para todos os investidores. Mas vamos ver aqui quanto que esse fundo imobiliário está pagando e se ele está com certo desconto em relação ao seu valor patrimonial. E em relação aos seus dividendos, temos que nos últimos 12 meses ele pagou R$ 14,32, o que dá um dividend yield de mais de 14% ao ano, ou seja, é um fundo imobiliário que está pagando mais de 1% ao mês. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 101,74. E quando a gente divide esse valor pelo seu valor patrimonial, temos aqui um PVP de 1,06, ou seja, o IRDM11 está em torno de 6% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. E se você acompanha aqui o meu canal, você já sabe que um PVP até 1,1 é bem tranquilo para mim. Só que atualmente a gente está vendo aí
vários fundos imobiliários, bons fundos imobiliários, com PVP de 1, abaixo de 1 e até mesmo 1,01, 1,02. Então eu estou meio que revendo essa questão do 1,1, até porque a gente está vendo aí os fundos imobiliários em queda, porque a renda fixa tem subido aí bastante. Muita gente está saindo dos fundos imobiliários, né, da renda variável, e partindo aí para a renda fixa. Então, neste momento, esse fundo imobiliário, o IRDM11, não está valendo a pena porque ele está um pouco mais caro, mas é um excelente fundo imobiliário. Se ele tivesse com PVP até 1,05, vou dizer 1,05 para ficar apenas 5% de valor mais caro. Se ele tivesse a 1,05, aí na minha opinião já estava valendo a pena. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. Mas comenta aqui embaixo, você possui algum desses fundos imobiliários? Você tem gostado dos rendimentos que esses fundos imobiliários vêm te entregando? Se você não investe em nenhum desses fundos imobiliários, o que você pretende fazer agora que você já conhece esses bons fundos imobiliários que estão pagando mais de 1% ao mês? Comenta aqui embaixo, vamos fazer aquela interação que particularmente eu gosto bastante. É isso, fico por aqui e aqui em cima está aparecendo para você vídeos falando a respeito de outros ativos. Então, até mais.